Vamos então fazer a revisão dos nossos conteúdos de ciências. Então, trabalhamos agora nesse começo de segundo trimestre sobre a vida na Terra e conhecendo algumas partes das plantas. A vida na Terra. Então, nós sabemos que existem muitos seres vivos no planeta Terra, alguns com características diferentes, outros com características semelhantes, cada um no seu habitat. Nós vimos, também falamos sobre a ilustração de Charley, né, onde ele colocou aqui vários seres vivos, né, ele retratou vários seres vivos e dentro dessa imagem que ele fez, desse trabalho que ele fez para nós, ele quis retratar a biodiversidade. O que é biodiversidade? A diversidade de vida dentro da Terra, né? Nós sabemos que a vida ela se desenvolve nos mais variados ambientes da Terra. E o Brasil, ele abriga grande parte desses seres vivos citados aqui nessa obra de arte. Agora nós vamos para a página 6. Onde está a vida? Nós vimos que a Terra é apenas um dos planetas que giram ao redor do Sol, mas ela não é o único planeta, né? Não é um planeta qualquer. O planeta Terra é o planeta, é o único que existe seres vivos, né? Ele é diferente dos outros porque é o único que tem os seres vivos, né? A existência de seres vivos. Os seres vivos, eles habitam a superfície do planeta Terra. Eles vivem em continentes, eles vivem em rios, eles vivem em oceanos, né? Lembrando que cada um adaptado ao seu habitat. Lá na página 9, nós vimos um lugar para cada ser vivo. Então, que habitat é esse? Né? O habitat do ser vivo, de um ser vivo, é o local onde ele vive, onde ele habita, com tudo que ele precisa. Então, se ele vive em um deserto, porque lá é adaptado a ele, lá ele consegue viver. Se ele vive lá no Polo Norte, porque a sua pele, porque ele é adaptado a isso, né? A gordura da sua pele ajuda a manter o calor e ele não vai morrer, tá? Os peixinhos vivem na água. Os peixinhos vivem na água porque eles são adaptados para viver na água, para respirar dentro da água, tá? Então, o que é o habitat? O habitat é o local, é aonde o ser vivo vive, é o lugar que ele habita, tá? As características que possibilitam os seres vivos sobreviver em seus ambientes, nós chamamos de adaptações. Fatores não vivos no ambiente. Então, nós temos que entender que não são só seres vivos que estão no ambiente. Existem fatores não vivos também, tá? Como água, ar, rochas, luz e calor do sol. São fatores essenciais para a vida no planeta Terra e que não são seres vivos, né? A água, o ar, as rochas, a luz e o calor do sol. Na imagem aí, vocês fizeram atividade para a professora. Na aula que nós trabalhamos essa parte dos fatores não vivos do ambiente, né? Vocês identificaram que aí tem água, rocha, luz, né? Que muitas vezes a luz nem enxergamos, mas ela está ali, o ar, o calor do sol. Então, são fatores não vivos que estão ali, presente no ambiente, né? E é igual o exemplo agora, né? No nosso ambiente. Quais os fatores não vivos que estão no nosso ambiente agora? O calor do sol, o ar, né? Estão no ambiente agora.
a luz. Além dos fatores não vivos, é possível observar também nessa plantinha ali, nas margens do rio, alguns fatores vivos também. Existem fatores vivos que estão ali que nós não podemos enxergar, que nós falamos que são os micro-organismos, né? São fatores vivos que nós não percebemos a olho nu, mas eles estão ali, nesse local. As atividades que vocês fizeram, lembra lá da musiquinha do peixe vivo? Né? Que daí vocês fizeram a atividade, o peixe vivo, o ambiente desse peixe, dentro e fora d'água. Por que o peixe não pode viver fora da água? Lembraram? Porque eles têm a capacidade de respirar dentro da água, né? Agora lá, quem são os seres vivos? Então, nós já estudamos que existem diferentes seres vivos em nosso planeta. Os cientistas descobriram mais de 1 milhão deles, né? E ainda estão descobrindo muitos outros. Podem ser que sejam descobertos muitos outros pelos cientistas. Então, vocês viram as imagens, fizeram as atividades, separaram o que é ser vivo do que é ser não vivo. Agora, aqui na outra página, vocês viram que animais e plantas são os seres mais conhecidos, mas também, além dos animais e planta, nosso planeta Terra ele é habitado por bactérias. O que são bactérias? Bactérias são exemplos de micro-organismos, ou seja, eles são muito pequenos, que só conseguimos enxergar com auxílio de microscópio, como os protozoários, algumas algas, fungos, né? Que podem ser vistos com auxílio de microscópio. Já existem vírus que são menores ainda e só podem serem vistos com microscópios muito potentes, né? Vamos para a próxima. Características dos seres vivos. Eles contêm características, né? Estudamos que o planeta Terra apresenta uma grande variedade de seres vivos, mas nem sempre é fácil saber o que é vivo e o que não é vivo. Então, para facilitar os estudos, tem algumas características aqui, definindo o que é vivo do que não é vivo. Ciclo de vida. Lembra lá do ciclo de vida? Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrer. Então, essas etapas que os seres vivos passam, nós chamamos de ciclo de vida. Nós temos ciclo de vida, os animais, as plantas, tudo que é ser vivo tem um ciclo de vida. Tem o nascimento, as suas fases durante a vida e até a morte. Os seres vivos precisam de água. Lógico que os seres vivos precisam de água, todos os seres vivos, porque a maior parte do corpo dos seres vivos tem uma grande porcentagem de água. Então, não importa o tamanho dos seres vivos, todos precisam de água, desde o menor micro-organismo até a maior baleia, né? Sendo o ser vivo, ele necessita de água. Temos lá os seres vivos precisam de alimento. Os seres vivos precisam de energia para se mover, para crescer, para realizar as atividades, né? Nós, seres humanos, nós temos que nos alimentar. Se não nos alimentarmos, não conseguimos nos mover, não crescemos direito, não realizamos atividade e todos os outros seres vivos também, né? Só que cada um se alimenta de uma forma diferente. Então, olha lá, os animais, eles obtêm energia se alimentando de outros seres vivos. Plantas, algas e algumas bactérias têm um jeito diferente de obter energia. Elas retiram, elas produzem o próprio alimento, usando elementos não vivos do ambiente.
Olha que interessante. As plantas, as algas e algumas bactérias, né? Elas tiram seus alimentos de elementos não vivos do ambiente. Existem também fungos e bactérias que se alimentam do corpo de outros seres mortos, realizando assim o que nós chamamos de decomposição. Por esse motivo, nós dizemos que esses seres vivos têm uma função muito importante na natureza. Ele devolve ao solo nutrientes essenciais que são utilizados pelas plantas. Aqui atividade, lembre-se na hora de estudar, voltar a observar as atividades, como que vocês fizeram, tá? Conhecendo as plantas. Então, nós vimos sobre as plantas. Então, como os demais seres vivos, as plantas também precisam de água e de alimento para poder se reproduzir e ter um ciclo de vida. Se a gente não colocar aguinha na plantinha, ela vai morrer. Então, o ciclo de vida dela não foi completo, tá? Tem que ser naturalmente. E para ela poder reproduzir também, dar frutinhos, ela precisa ter água. Então, as plantas, elas estão em quase todos os lugares, nas matas, nas praças, nos bosques, e nem sempre nós reparamos nela. Mas por que nós não reparamos nas plantinhas? Porque elas não se movem, né? E muitas vezes elas passam despercebidas. Se nós prestarmos atenção no nosso ambiente, tem planta na rua que a gente mora, no nosso bairro, tem plantinha até no buraquinho da calçada, às vezes nascendo. Olha, ali tem vida. A gente fala, olha, tem um matinho nascendo aqui. Esse matinho tem vida. Ele é uma plantinha, né? Então, as plantas podem ser encontradas em vários ambientes, no solo, na água, presa em galhos, presa em outras plantas. Então, ela pode estar em muitos locais. Observe aí as partes das plantas. Olha lá, raiz, caule, fruto, flor, folhas, sementes que estão dentro dos frutos. Essas são as partes das plantas. As plantas precisam de água, complementando aí, ó. A água ela é absorvida pela raiz, é a raiz que retira a água do solo. Ela passa pelo caule e é distribuída para todo o resto das plantas. A água é eliminada pelas folhas, vocês sabiam? Ela é eliminada. De que forma? Mas nós não conseguimos enxergá-la. De que forma? Através do vapor d'água. E esse vapor é invisível. Vocês acabaram vendo isso na parte... Não foi aqui. A gente acaba percebendo isso, por exemplo, se a gente amarrar um pacotinho de plástico em uma parte da plantinha e deixa por um tempo, você vai perceber que aquele pacotinho, ele contém gotículas de água. Por quê? Porque a plantinha que está respirando é o vaporzinho de água, tá? Então, nós sabemos quando fazemos esse tipo de experiência. Olha lá as partes das plantas. Qual é a função da raiz? A função da raiz é fixar a planta ao solo. Ela fica embaixo do solo, né? Elas fixam a planta e absorvem água e sais minerais. Qual é a função do caule? Ela sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. Olha lá a função das folhas. Geralmente elas são verdes, apresentam tamanho e formas bem variadas. É pelas folhas que as plantas perdem água. Lembra que ela pega a água do solo, ela retira e ela libera a água, libera através do vapor d'água, né? A água sai do corpo das plantas pelas folhas em forma de vapor. As plantas se alimentam e respiram, assim como todos os seres vivos. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver.
Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de formar gás carbônicos, uns dos gases presentes no ar. A água em um açúcar chamado glicose. Ele serve de alimento para as plantas. Essa transformação precisa de luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese. Essa parte aqui das plantas se alimentam e respiram, a professora só deu uma introdução aqui, mas ela vai ficar para a segunda parte da nossa avaliação, tá? A provinha ela vai só até a página 23, só até essa daqui. A professora deu uma introdução para vocês saberem que além, né, elas precisam de água, mas elas também se alimentam e respiram. Então, essa parte fica para a segunda avaliação. Então, retomem o conteúdo, observe as atividades, o caderninho de atividades, porque a nossa avaliaçãozinha está chegando. Beijos, bom estudo para vocês!